Olá, turma boas dos terceiro anos. Olha aí, estamos chegando bem próximo, né, ao Enem, né, que vai ser realizado agora no mês de janeiro. Então a gente está selecionando aqui algumas questões, né, para a gente poder conversar um pouco sobre elas, né, e ajudar vocês, tá certo? Então a gente denominou aí aulão do Enem, que a gente vai tratar de alguns assuntos, tá certo? Espero que acompanhem, que tiver dúvida entre em contato comigo, né? Pretendo manter regularmente a apresentação de algumas questões para vocês, né? Até a data da prova, tá ok? Então vamos lá, né? A gente pode fazer aquele velho esquema, né? De você antes pegar o arquivo PDF e tentar resolver as questões e depois acompanha aqui a minha resolução. Ou, né? Antes da gente dar o gabarito aqui oficialmente, você pode dar uma pausa na sua, né, na apresentação, tentar resolver, certo? Agora, o importante é isso, é você tentar resolver, tá certo? E depois acompanhar a minha correção, tá certo? Teve dúvida, quer mais alguma coisa, né? Entre em contato comigo, tá certo? Que a gente pode tirar aqui alguma dúvida para você. Tá ok? Então vamos lá, vamos ao que interessa, espero que todos estejam bem, né? Vamos manter o foco final aí, rumo ao Enem, tá ok? Bom, vamos passar aqui. Pronto. A primeira questão, ela vai falar sobre o assunto de agricultura familiar, né? O meio rural foi o nosso último tópico, não é isso? Antes da gente encerrar o ano letivo. Ele é bem interessante, né? E tem uma frequência significativa no Enem, por isso que eu coloquei questões sobre a questão do meio rural, tá certo? A primeira questão vai ser exatamente sobre a agricultura familiar. Lembra que a gente falou que no Brasil vai existir dois tipos de agricultura. Aquela agricultura comercial, bem capitalizada, com o grande objetivo de que o mercado externo. E eu vou ter a agricultura familiar, aquela baseada em poucas pessoas, pouca tecnologia, mas principalmente voltado para onde? Para o mercado interno. Vamos ver aqui o texto, né? O texto ele é bem interessante, que ele faz uma revisão para você do assunto, tá certo? Ó, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, esse tipo de agricultura produz 40% da riqueza gerada no campo do Brasil, correspondente a mais ou menos 57 bilhões. Com cerca de 4 milhões de agricultores, ou seja, 84% dos estabelecimentos rurais são de pequenas propriedades, que vivem, né, os pequenos proprietários, e produzem a maior parte da comida que chega à mesa do brasileiro. Tá certo? Não é o grande proprietário. Lembra? O grande proprietário ele vai produzir o que? As commodities. Né? As commodities são os produtos primários que são vendidos o que? Em bolsa de valores. Nós temos como exemplo de grandes commodities brasileiras no mercado. Milho e principalmente o que? A soja. Tá certo? Então, de vez em quando, né, eu assisto na televisão um comentarista falar que o agronegócio, né, bota a comida na mesa do brasileiro. Ele está mentindo. O agronegócio, os grandes empresários, eles produzem para exportar. Quem vai colocar a comida na mesa do brasileiro é a agricultura familiar. Tá certo? É o pequeno proprietário, é aquele que é explorado, aquele que o governo não incentiva. O incentivo do governo são os grandes proprietários, que têm como objetivo de produzir as commodities, tal como feijão, tal como soja, tal como milho, né? Tal como cana-de-açúcar, tal como algodão, tá certo? Tudo isso, café, tá certo? Tudo isso para exportação. Lembrando que o café que o brasileiro consome é o café de terceira qualidade. O café de primeira e segunda qualidade é todo o que? Exportado, tá certo? Mas continuando aqui, ó. Que vivem em pequenas propriedades e produzem a maior parte da comida que chega à mesa dos brasileiros. Quase 70% do feijão dessa atividade,
né? Assim como 84% da mandioca, 58% dos suínos, 54% do leite bovino, 49% do milho, 40% das aves e ovos. Além disso, é um importante instrumento para aumentar os trabalhadores no campo. Em 2003, o PIB do setor cresceu 14% em relação ao anterior. E assim até hoje, né? Além de ser a base de importantes cadeias produtivas de origem animal, sendo majoritária no caso, né, dos suínos, né, do leite e de aves. Tá certo? Então, essas grandes empresas da BRF, por exemplo, né, que produz muito suíno, na verdade, né, quem produz é o pequeno proprietário. Ela compra e faz o abate. Tá certo? Bom, marque corretamente o conceito adequado sobre as informações. A gente já tinha comentado um pouquinho antes que a questão era sobre o quê? Sobre a agricultura familiar. Então você tem que estar atento sobre essa questão da agricultura familiar. Está em dúvida? Vai lá no livro, né, no livro do 3º ano, tem uma parte que vai falar exatamente sobre a agricultura familiar. Você vai enriquecer o seu conhecimento. Tá certo? Só uma observação que a letra A fala do latifúndio de exploração. O latifúndio de exploração é aquela grande propriedade rural, tá certo? Que não é explorada. O cara tem uma grande propriedade, só isso. Então, o latifúndio de exploração ele é passível de quê? De reforma agrária. Né? A agricultura de terraceamento, né, aquela praticada no Sudeste Asiático, né, são aqueles degraus, né, certo? A agricultura de plantation, né? O plantation é aquela agricultura onde se só planta uma coisa com o objetivo de exportação. O nosso primeiro plantation foi o quê? A cana-de-açúcar. Né? Lembra da colonização brasileira? Né? Que é onde nós tivemos primeiramente o ciclo do pau-brasil, a Europa consumiu bastante, tanto é que a Mata Atlântica foi toda destruída, tá certo? Um dos grandes motivos é esse, e depois Portugal implementa no Brasil, né, o sistema de plantação de cana-de-açúcar e os engenhos. Um produto para exportação, foi o nosso primeiro plantation. E o mais interessante, que até hoje a gente não mudou muito, né, pessoal? Hoje nossos grandes plantations é de milho e principalmente o que? Da soja, tá ok? Então, essa primeira questão, né, a gente vai ter como resposta o que? Agricultura familiar, letra C. Vamos para a segunda? Beleza. A segunda, ela vai ser uma questão que ela vai tratar do chamado êxodo rural, né? Uma das grandes consequências da política agrícola brasileira atual é o êxodo rural, já que é privilegiado de todas as formas os grandes proprietários. E os grandes proprietários vão ter como característica principal, pessoal, a mecanização, né? A mecanização, ela aumenta a produtividade, mas em compensação ela diminui o quê? A quantidade de pessoas trabalhando. Uma máquina daquela, queridos, né, ela substitui um número incalculável de pessoas, tá certo? E com isso, cada vez mais vai faltar o quê? Emprego para o homem do campo, tá certo? Mas vamos ver o que a questão pergunta para a gente. Assinale a alternativa que apresenta uma característica da agricultura brasileira que provoca o êxodo rural. Então ele quer saber das características que nós vamos listar aqui, qual ela, né, que vai causar o êxodo rural. A modernização da agricultura tem diminuído o número de volantes, principalmente nas áreas canavieiras. Não, essa não tem relação, né? Não tem diminuído o número de volantes. B. A modernização da agricultura tem ampliado o número de empregos rurais, totalmente o contrário do que eu falei para vocês, né? Cada vez que se moderniza mais, se mecaniza mais, eu diminuo a quantidade de emprego das pessoas, tá certo? C. Os parceiros arrendatários e pequenos produtores são os mais beneficiados pelo capital empregado na aquisição de máquinas, adubos e corretivos? Jamais. A gente vê naquele globo rural as feiras do agronegócio, coisa e tal,
aonde só tem o que? Os grandes proprietários. Os pequenos proprietários não têm acesso, né, financiamento a esse tipo de equipamentos. Tá ok? A letra E. A modernização da agricultura brasileira tem provocado a melhor distribuição de renda? Muito pelo contrário. Certo? D. A maioria da população rural não é proprietária de terra em que trabalha? Exatamente. Certo? Só quem é dono da terra é o grande proprietário, que é uma minoria no Brasil. A maior parte, pessoal, da população que trabalha no campo não é proprietária da sua própria terra. Daí os movimentos reivindicatórios da terra para plantar. Então, esse é um dos grandes desafios do Brasil, da humanidade, né? A fixação do homem do campo. Ele não estando no campo, ele vai para onde, pessoal? Para as cidades. E as cidades, elas não estão preparadas para absorver, né, essa quantidade de pessoas elevada, causando diversos problemas, né, como a gente já mencionou em aulas anteriores. Um deles, né, é o inchaço da cidade, que é conhecido como macrocefalia urbana. Tranquilo? Então aqui, coincidentemente, também é a letra D de dado. Ok? Vamos fazer agora uma questão sobre solos, né? E é uma questão dupla, tá certo? Porque quando a gente no Brasil vai falar em solo bom, só é um. Mas vejo aqui que eu peguei duas questões aqui, mais do estilo S, né? Estamos aproveitando e fazendo aqui uma revisãozinha para o S, mas esse conhecimento, ele é importante para você chegar no Enem, cair alguma coisa de geografia física, você ficar atento. Vamos lá. No sudeste ocidental do Brasil, a decomposição de rocha vulcânica tipo basáltica originou o solo típico da região onde se cultiva o café. Então, as palavras mágicas, rocha vulcânica, quando fala em rocha vulcânica no Brasil, você vai lembrar de quem? Do basalto, tá certo? Naquela região ali de São Paulo, Minas Gerais, descendo Paraná, tá certo? Você vai ter esse tipo de solo, aonde lá é cultivado principalmente o café. Voltando para a história, não existia a República do Café com Leite, né? Onde São Paulo produziu café, Minas Gerais leite, né? Lógico que em São Paulo também produzia um pouco de leite, Minas Gerais também café, mas o forte de cada um nessa época histórica é isso, porque essa região propicia, né, um solo adequado, fértil para isso. Então, palavras mágicas, falou Sudeste, ali São Paulo, Paraná, falou em rochas vulcânicas, falou em rochas basálticas, eu estou falando de quem? Da terra roxa. O melhor solo brasileiro fica naquela região que é exatamente no Sudeste Ocidental. Então, vamos para a próxima. Também vai falar do mesmo assunto, os solos, o melhor solo brasileiro. Olha aí, os solos formados pela decomposição de basalto de grande fertilidade, que ocorre principalmente no estado de São Paulo, são chamados de... Vejo que são questões de provas de épocas diferentes, mas basicamente é a mesma pergunta, que é a mesma resposta. Eu estou falando de quem? Da terra roxa. Então, caiu uma questão de solos, tá certo? Sobre o Brasil, fatalmente ele vai fazer menção à terra roxa. Terra roxa é essa, que é da decomposição do basalto, né? Lembra, o basalto é um tipo de rocha. Lembra dos 3 tipos de rocha que você aprendeu no primeiro ano? Rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas magmáticas são aquelas que vêm do magma. O magma vai entrar em contato, né, com o solo, ele vai endurecer, ele vai se solidificar e vai formar uma rocha. No Brasil, né, esses derramamentos vulcânicos aconteceram na região sudeste há milhões de anos geológicos, já houve vulcões no Brasil, que estão extintos, e houve derramamentos vulcânicos, formando, né,
as rochas magmáticas, no caso aqui no Brasil, do basalto, tá ok? As rochas sedimentares são de sedimentos, são os grãos que vão se juntando, né? As rochas metamórficas são aquelas que atuam sobre força e pressão sobre as duas rochas anteriores, tranquilo? Então vamos lá. Terceira questão. A terceira questão a gente vai falar sobre a modernização da agricultura brasileira, tá certo? Vejam que os assuntos eles se interlaçam, e esse assunto foi o último assunto que a gente comentou, né, nas nossas aulas. Lembrando, é tudo certo, bem próximo, já nessa semana também trago uma outra lista de questão. Só que agora eu vou trazer de outros assuntos, né? Eu trouxe essa questão agora do meio rural, vou trazer uma outra lista de questão só sobre questões ambientais, tá certo? E a gente vai ver quantas vezes a gente vai poder apresentar esse trabalhozinho para vocês, para ajudar vocês no Enem, né? O máximo possível, né? Irei estar sempre disponibilizando para vocês essas questões. Mas o grande objetivo, como eu falei para você, é você anteriormente tentar resolver e depois acompanhar comigo a resolução. Vamos lá. A modernização da agricultura provocou a expropriação de pequenos proprietários, em particular daqueles que detinham formas precárias de acesso à terra. O que ele está dizendo? Que o pequeno proprietário ele perdeu suas terras, principalmente por ele não ser dono. Por quê? O posseiro é aquele que está na posse da terra, mas não tem o documento, tá certo? Parceria, ele combina com o dono da terra, que o que é que vai fazer? Metade da produção é dele, 2/3, 1/3, né? Mas na verdade ele não é o dono da terra, ele está fazendo uma parceria com o dono da terra. Pequenos arredantários, seu fulano de tal, vou lhe dar aqui R$2.000, você me deixa plantar nessa terra, certo? Então, nessas situações de posseiro, parceiro e pequenos arredantários, ele não é o proprietário da terra, tá certo? Porque a modernização da agricultura brasileira implicou a mecanização do campo, acentuando a tendência da concentração de terra. Essa é a lógica, esse pensamento você tem que ir para a prova, que a nossa estrutura fundiária, né, ela é o que? Concentrada na mão de grandes proprietários. As grandes propriedades, né, é que vão produzir mais no Brasil. Então, a letra A, ela diz, se as duas afirmativas são verdadeiras, a segunda justifica a primeira. Então, a letra A, né, é a resposta que a gente estava querendo encontrar, tá certo? Então, vejo que os assuntos vão se entrelaçar, né, quando a gente vai falar sobre essa questão do meio rural brasileiro, né? A questão agora ela vai falar da agricultura brasileira, dentro desses aspectos que a gente já está comentando. Você vai ver que sempre uma questão tem um pouquinho sobre a outra. Vamos lá. O grande investimento de capitais na agricultura brasileira a partir da generalização do crédito rural. O crédito rural são os empréstimos, né, que o governo brasileiro concede aos agricultores. Mas não precisa ter nenhuma bola mágica para saber que esse crédito rural é principalmente para os grandes proprietários. Não tem nem dúvida disso. Em meados da década de 70, provocou profundas transformações no campo. Por exemplo, a utilização de muita tecnologia, a introdução de novos cultivos, as consequências sociais dessas transformações visíveis no espaço também foram profundas. Qual das alternativas que indica essas consequências, né? Bom, a melhoria da condição de vida no campo que levou ao desaparecimento dos conflitos pela posse da terra. Não melhorou a vida do campo só de ninguém, só do grande proprietário que ficou cada vez mais rico. O trabalhador continua ganhando pouco, a maior parte da população não tem a posse da terra, tá certo?
Uma grande parte vem para a cidade, causando o êxodo rural, porque não tem emprego e a terra é para poucas pessoas. B. O enriquecimento generalizado dos camponeses pobres graças à utilização do crédito rural e a significativa redução do êxodo rural. Essa questão se perguntar se a questão totalmente errada, porque as 3 itens da resposta estão erradas. Não houve um enriquecimento generalizado, só do grande proprietário, só do patrão, tá certo? A significativa redução do êxodo rural, muito pelo contrário, né? Houve uma aceleração do êxodo rural, já que eu não tenho terra, já que existe pouco emprego no campo devido ao processo de mecanização. Então a resposta correta deve ser a C. Vamos ver. O êxodo rural acelerado, com rápido crescimento das cidades que passaram a ser local de residência de grande número de trabalhadores rurais. O agravamento dos problemas de moradia nas cidades. É a macrocefalia urbana, o inchaço das cidades. As cidades não estão preparadas, né? Nunca esteve e nunca estarão preparadas para receber cada vez mais esse contingente de pessoas em busca de melhores condições de vida, como emprego, moradia, escola, segurança, tá certo? Educação, né? Então, a resposta correta vai ser a letra C. Vamos só comentar a letra D. A diminuição da concentração fundiária, muito pelo contrário. A grande característica da agricultura brasileira é a concentração fundiária. A maior parte das terras na mão de poucas pessoas. Tá certo? Eu tenho poucos grandes proprietários rurais, mas eles são os detentores das maiores áreas no território brasileiro. A maioria da população do campo, né, ela é detentora de pequenas propriedades, tá certo? Rápido crescimento, e passaram a atender objetivos do governo produzindo para exportação. É exatamente ao contrário, né? Os pequenos proprietários, né, eles têm um grande objetivo do mercado interno. Os grandes proprietários, né, os grandes produtores, né, é o mercado externo. Aqui ele está dizendo que os pequenos produtores têm o objetivo de exportar. Não, os pequenos proprietários, o grande objetivo é o quê? O mercado interno. É o feijão, é a farinha que chega na casa da gente, a rapadura, tá certo? Não é o grande proprietário. O grande proprietário, ele está plantando o quê? A soja, o milho, a cana-de-açúcar para exportar o açúcar, o etanol, tá certo? O café. Já falei para vocês, a gente consome café de terceira qualidade no Brasil. Ok, queridos? Vamos lá. A próxima questão, ele vai falar de trabalho no campo, as relações de trabalho no campo, tá certo? Constitui um regime de trabalho que se baseia na escravidão por dívida, tá certo? Jovens, geralmente filhos de agricultores pobres que não têm condições de alimentar a família na entre-safra, são recrutados por agenciadores. Esses agenciadores são chamados de gado, que transportam para fazendas distantes. Dão adiantamento em dinheiro para a família do jovem e inicia-se aí sua dívida. Estava até comentando esses dias com uma pessoa, né, que, vou dar um exemplo aqui de uma empresa, né, mas ela não tem exclusividade no Brasil de fazer isso, né. Vou dar um nome específico, mas são praticamente todas, né. Falei, comentando, as pessoas estavam na renda, eu disse, rapaz, como é que você compra coisas na renda, né? Ela incentiva o trabalho escravo, né? Mas só que não é exclusividade dela. Todas essas empresas de grande marca, né, elas têm trabalho escravo. Aí a pessoa pensa, trabalho escravo, isso não existe mais. Foi na época, já foi abolido. Pessoal, hoje em dia o trabalho escravo, ele se manifesta de uma maneira diferente, tá certo? Quando eu contrato pessoas e prendo os documentos dele, quando ele só pode sair depois que pagar a dívida dele, quando na empresa eu tenho pessoas armadas fazendo a vigilância, tá certo? Então hoje esse é o novo trabalho escravo. Então a loja Renner, não a exclusividade dela, né? Ela em São Paulo, ela contrata bolivianos, né? Ela alega que ela faz um contrato de parceria com uma empresa que faz uma parceria com outra empresa, que contrata outra pessoa que no final das contas
contratam bolivianos que trabalham de 7 à meia-noite por dia em cubículos, né? Aonde essas pessoas, né, lá na Bolívia são convidadas a trabalhar no Brasil, recebem dinheiro, vêm para cá e dizem que vão ganhar muito. Quando chegam aqui, tem que pagar moradia, alimentação e não podem sair, né? Essa é a dívida por dívida, que também é conhecida como peonagem, seria a letra A, tá certo? Só comentando, a letra B é a parceria, a gente já falou em sala de aula, né? A parceria é o que? É você combinar com o dono da terra. Olha, vou plantar milho aqui, meio a meio. Do que eu colhi aqui, metade é sua, metade é minha. 1/3 é sua, 2/3 é minha. 30% é para o dono da terra, 70% foi eu que plantei. Esse percentual ele é combinado entre eles lá, né? Não existe uma regra, 50-50, 30-20, é entre eles. Tá ok? Grilagem. Grilagem é quando uma pessoa altera o documento de uma terra, ele falsifica juntamente com os donos de cartório e chega ao posseiro e diz: você vai ter que sair daqui porque eu tenho o título de propriedade na terra. Isso é uma grilagem. Grilagem, por que o nome em grilagem? Normalmente eles pegam esses documentos falsificados em cartórios, colocam em gavetas, aí colocam grilos, baratas, para o grilo, né, urinar em cima, e com o tempo esse documento dá uma aparência de velho. Né? Aí chega com o documento velho, propriedade de terra de minha desde a época de 60, não sei o quê. Aí esses são os grileiros. Tá certo? Os grileiros normalmente são os grandes proprietários rurais que estão ali na vizinhança e querem aumentar a sua terra. E veem que aquelas pessoas não têm o documento da terra, né? Então falsificam esse documento. Daí o nome chamado grileiro, o processo de grilagem. Morador por sujeição, o cara não tem onde morar, né? E chega lá no patrão e diz: doutor, posso morar aqui lá no cantinho das suas terras? Pode, eu vou plantar lá um negocinho para mim, né? Eu posso, né? Então ele deixa a pessoa morar lá, trabalha na fazenda e tem um terreninho que ele pode plantar um milhozinho, um roçadozinho, como ele diz. É o morador por sujeição, ele está morando ali, está trabalhando na fazenda, né? E na hora vaga ele dá um pulinho, bota lá um feijão, um milhozinho para ele, tá certo? O boia fria é aquele trabalhador temporário, diário, que é contratado só por um dia. Normalmente ele fica na beira da estrada e passa um ônibus, um caminhão, para e escolhe você, né? Trabalhe no final do dia, de acordo com a sua produtividade, você vai receber o seu salário, sim ou não, tá certo? Mais ou menos, né? E não tem nenhum vínculo empregatício, principalmente, né, esse meio, né, utilizado, né, em São Paulo, né, para a colheita de cana-de-açúcar, certo? Vamos lá. O próximo, né, vai falar sobre a questão da Revolução Verde, tá certo? Lembra, né, pós Segunda Guerra Mundial, né, os países combinaram que uns países iriam se industrializar e outros seriam produtores de matéria-prima, né, principalmente a agricultura. Só que eles necessitavam que esses países plantassem e tivessem uma produtividade maior. Daí eles criaram a ideia da Revolução Verde, né, que é a utilização de agrotóxicos, sementes selecionadas, né, uma produtividade maior, utilizando o que? A tecnologia, principalmente, né, os agrotóxicos. Mas vamos ver o que ele fala aqui. A partir da segunda metade do século XX, né, que é exatamente pós-Segunda Guerra Mundial, vários países do mundo, inclusive o Brasil, implementaram um pacote de medidas que recebeu o nome de Revolução Verde, né? Eles implementaram essa Revolução Verde, mas por obrigação, porque o mundo ficou dividido, né? E cada qual, os Estados Unidos diz, cada qual fica no seu quadrado. Vocês aqui, subdesenvolvidos da América Latina, se querem alguma coisa na vida aqui, ganhar dinheiro, vocês vão ser a nossa fazendinha e vão plantar comida pra gente, né? Mas vocês estão plantando ruim. Vou dar aqui um pacote de medidas, que é a Revolução Verde, que não tem nada de verde, né? Só causa impactos ambientais. Vamos ver.
Uso intensivo de agrotóxicos, aplicação de adubos e fertilizantes. Ixi, foi logo em cima, né, pessoal? Letra A. Então, Revolução Verde é isso. A introdução de agrotóxicos, produtos químicos. A aplicação de adubos, produtos químicos. A utilização de fertilizantes, produtos químicos. Então, aumenta a produtividade? Sim, aumenta a produtividade. Se preocupa em algum momento com o meio ambiente? Não. Então, de verde não tem nada. Tá certo? Regis, você já falou hoje várias vezes da palavra produtividade. Você tem que ir para o Enem com a lembrança dessa ideia de produtividade. Eu tenho 1 hectare, desse 1 hectare eu vou colher 1 tonelada de milho. Pronto, e essa é a minha produção. Em um terreno vizinho, com as mesmas condições, né? Nesse 1 hectare que eu tenho, eu produzo 3 toneladas de milho, eu tenho uma produção maior. Então, o que é que eu digo? Que o terreno B, que produz 3 toneladas, ele tem uma maior produtividade. Eu vou produzir mais na mesma quantidade de terras do meu vizinho, tá certo? E essa produtividade, ela é maior quando eu utilizo o quê? Os agrotóxicos, os adubos, os fertilizantes, certo? Daí aquela ideia da agricultura orgânica, né, que quando eu tenho uma determinada área, não utilizo esses produtos químicos, de agrotóxicos, de adubo, de fertilizantes, a minha produção ela é menor. Eu não consigo competir em termos de produtividade com quem usa o agrotóxico. No entanto, eu vou ter um alimento o quê? Saudável. Aí eu vou para a lei de mercado. Se eu tenho muito produto, o preço baixa. Se eu tenho pouco produto, o preço o quê? Aumenta. Daí a explicação, né, dos orgânicos tem um valor um pouquinho maior em relação aos produtos normais. Porque os produtos normais, eles vêm do quê? Vêm da alta produtividade causada pela utilização desses elementos químicos. Os orgânicos afastam tudo isso, tá certo? Mas em compensação eu perdo a produtividade e eu tenho que aumentar o preço. O que é que vale mais a pena? O orgânico, com certeza, mas vai doer no bolso, né? Infelizmente, mas está melhorando cada vez mais, né? Então aqui, né, foi exatamente a letra A, tá ok? Vamos lá. Próximo. Né? A próxima questão a gente vai falar de uma coisa que a gente já comentou, né, no início da aula. Vamos ver o que é. A época da colonização europeia na América, um sistema agrícola amplamente utilizado era baseado na grande propriedade monocultura. Grandes fazendas para produzir um produto. Com produção de gêneros tropicais, voltado para exportação. Olha aí, as 3 palavras mágicas quando você vai responder uma questão. Grande propriedade, monocultura, voltada para o mercado externo. E já sei que você acertou, né? Mas vamos lá. Esse sistema na atualidade persiste até hoje no Brasil, na Colômbia, na Costa do Marfim, na Índia, na Malásia, dentre outros, aqueles países que não estão desenvolvidos tecnologicamente com alta industrialização. Cabe ele, na divisão internacional, ser grande produtor das commodities, produtos primários, produtos que não têm valor agregado, tá certo? É o que vem da natureza, nu e cru. Pronto, eu tiro a soja, pronto, né? É um produto natural, produto primário, sem tecnologia dentro. Pronto. O sistema agrícola descrito refere-se ao quê? Aos plantations. Até hoje, nós temos muitos plantations no Brasil. Aquela velha ideia da colonização portuguesa no Brasil. Eu vou plantar muito, né, para exportar. Então, as grandes fazendas do Centro-Oeste, do Cerrado, de São Paulo, né, do Paraná, né, do Rio Grande do Sul, que tem como objetivo de produzir para exportar, são plantation, ok? Próxima questão. A gente fala da soja transgênica. Tá certo? A polêmica sobre o uso da soja transgênica no Brasil releva a importância da engenharia genética que adquiriu na agricultura rural, né, brasileira e principalmente mundial, né, que é o selecionamento de
de sementes, tá certo? E eu posso determinar alguns genes, né, que vão facilitar a produtividade. Quando eu faço esse reorganização, né, geneticamente, escolher as características daquela semente, eu digo que aquilo é um transgênico, aonde houve, né, uma reorganização dos genes. Então, as sementes transgênicas é isso, que elas foram alteradas em laboratório com o objetivo de aumentar a produtividade. Das opções aí, que vai encaixar melhor com essa ideia, é a letra D, onde ele diz assim, ó, a reorganização do código genético pela técnica do DNA recombinante, que cria novas matrizes e novas condições da relação ambiental e para as plantas. Isso é que são os transgênicos, tá certo? Não existe ainda estudo satisfatório, né, para você dizer que isso é de boa ou isso é ruim. Os estudos não são conclusivos, tá certo? Aqui no Brasil existe a lei de transgênico, nos qual obriga, né, os produtores, né, quando a gente vai consumir, se você observar um Tzinho que tem, né, para você saber que aquele produto que você está consumindo, ele é transgênico. Você vai ver isso com grande facilidade, principalmente no óleo de soja, tem lá o Tzinho, alguns, né, quando você compra aqueles tipo xilitos, né, algumas batatas daquela, tem lá um Tzinho, né, coisas fabricadas lá de milho. É só você observar, ok? Então, a opção que melhor fala sobre essa relação dos transgênicos é a letra D, queridos. Vamos lá, vamos para mais um aqui. Questão sobre a concentração de terra, tá certo? Uma parte cada vez mais extensa do espaço agrário vem passando por um processo de capitalização no campo, que é representada pela introdução de máquinas, motores e vários elementos destinados à racionalização da produção. Assim, evidencia-se áreas agrícolas ricas, grande proprietário, né, e vários outros elementos destinados a racionar essa produção, assim, as áreas ricas ao lado de áreas pobres, que refletem na produtividade, sobretudo na população que exerce as atividades rurais. Então, nas grandes propriedades rurais, que são altamente capitalizadas, ou seja, vão ter dinheiro para comprar máquina, vão ter dinheiro para comprar caminhões, vão ter celeiros, vão ter sementes selecionadas, vão ter lá um agrônomo direto na terra, certo? Então, essas pessoas, esse modelo de agricultura, cada vez mais necessita de menos pessoas, devido ao seu processo de mecanização. Eu tendo uma produtividade maior, eu tenho um preço mais baixo e vou vender mais. O pequeno proprietário não dispõe de todos esses artefatos tecnológicos, eu vou ter uma produtividade maior e muitas vezes o meu preço não é compatível com o grande proprietário. Daí ele produzir coisas diferentes. O grande proprietário não produz feijão, né? O pequeno proprietário vai produzir feijão. Mas por que não produz feijão? Porque externamente não se compra muito feijão. O feijão é um hábito alimentar tipicamente brasileiro, tá certo? Então vamos ver. A cidade alternativa que está diretamente contida no texto. As máquinas destroem a camada mais superficial da Terra, o que provoca a erosão, a lixiviação. Tá até certo, mas não tem a ver com o contexto da pergunta. Porque a cidade alternativa está diretamente contida no texto, né? Então, cuidado. A letra A tem sentido, mas o que ele está perguntando é o que está contido no texto, tá certo? Então, no texto, não está contido isso. O empobrecimento de parte dos agricultores não afeta a sociedade como um todo, fato que representa um estímulo à modernização. O empobrecimento de uma parte da população, sim, interfere na nossa sociedade. Principalmente uma parte dessa população, não tendo aonde morar, não tendo onde trabalhar, vem para a cidade, causando o fenômeno do êxodo rural, que vai ter consequências nas cidades, certo? O enriquecimento de parcela e fora, né?
Isso não ficou bem claro no texto, mas tem a ver. O enriquecimento de parcelas de proprietários agrícolas reflete o favorecimento na conjuntura da população rural, porque vem acompanhando de redistribuição de renda. Não fala isso, né? Não está tendo uma redistribuição de renda. A renda fica concentrada no grande proprietário. A introdução do capital reduz a necessidade de mão de obra, promovendo a concentração de terras e recursos. Opa, encontramos. Letra D. Tá certo? Letra D. A introdução de capital no campo reduz a necessidade de mão de obra, promovendo a concentração de terras e recursos. É exatamente isso, né, que a gente tinha comentado anteriormente com vocês, ok? Letra D. E diz que a letra E, só para comentar, né? A letra E, a modernização do campo retardou o ritmo das transformações nas relações. Muito pelo contrário, acelerou o ritmo, né? Causando desemprego, né? E o êxodo rural. Nossa última questão, né? É uma das minhas apostas na prova, né? Já que a gente tem um presidente que diz que vai olhar, né, a prova antes, né, de ser aplicada do Enem para ver se as questões, né? Então, ele gosta de exaltar algumas coisas, alguns projetos, né, que venham de área militar, né? Então, o programa do Proálcool, né, ele apareceu no Brasil na década de 70, desculpe, né, dentro do contexto da ditadura militar, no período que os militares estiveram no poder, de 1969 a 1985. Né? Então ele pode querer exaltar o Proálcool, né, que foi durante o governo militar. Da onde é que vem o Proálcool, Regis? Bom, o Proálcool ele aparece dentro de um contexto, tá certo? Da guerra lá do Israel, né, dos palestinos, né, aonde o Oriente Médio, a OPEP, em 1973, né, declara, né, o aumento dos preços do petróleo, tá certo? Da noite para o dia, que é a primeira grande crise do petróleo, não por falta do petróleo, mas sim pelo seu aumento súbito da noite para o dia. Uma retaliação, né, contra o poderio de Israel na região, tá certo? Foram várias tentativas e na última delas, em 73, né, os países árabes viram que não conseguiam destruir Israel, mas poderia abalar o mundo nessa situação. Então, a primeira crise do petróleo é isso, é o aumento do preço repentino, né, da noite para o dia. Então, os países altamente dependentes do petróleo procuram alternativas. Grupos de cientistas brasileiros, né, criam um programa da utilização da biomassa, né, da cana-de-açúcar, produzindo o etanol, que na época era chamada de álcool. Aí está o nome do programa, Proálcool. Né? O grande detalhe é que uma das críticas, né, é que o Proálcool ele vem da cana-de-açúcar e muitas áreas são plantadas com cana-de-açúcar, monocultura, deixando de plantar bens de primeira necessidade para a população. Mas vamos ver aqui nas questões. Bom, o Proálcool fez o Brasil destacar-se mundialmente no cultivo da biomassa em larga escala, como fonte energética alternativa ao uso de combustível originado do petróleo. Apesar de tratar-se de uma fonte energética não poluente e renovável, a opção pela biomassa no Brasil reduz as tradicionais estruturas socioespaciais. A propósito do tema, no parágrafo anterior, considere as alternativas. A cana-de-açúcar, principal matéria-prima destinada à produção do álcool etílico, né? A gente pode produzir também pelo milho, os Estados Unidos produz pelo milho, pela beterraba, na França produz, até por eucalipto, né? Mas esses exemplos anteriores, a produtividade é bem menor. O álcool já foi comprovado que ele produz bem mais. Ocupou vasta extensão de solos férteis aqui no Nordeste, ali na zona da mata, né, ali no Sudeste, parte da terra roxa, em detrimento da cultura de alimentos. Né, uma grande crítica, né,
nos melhores solos aqui no Nordeste é o solo massapê, e ele é plantado o quê? Cana-de-açúcar, tá certo? Realmente, esse item está correto, certo? 2. Volumosos subsídios estatais foram destinados aos grandes proprietários de terras e usinas, reforçando os privilégios políticos e econômicos das elites agrícolas. Esse é um dos grandes problemas. As usinas, né? Tudo o governo dá um crédito, financia, né? Aí, novamente, aquela velha história, o dono lá vai ganhar muito dinheiro, né? O proprietário vai pagar uma miséria, né, aos funcionários. E hoje, com a mecanização, nem pagar os funcionários vão pagar mais, né? 3. Então, a 1 e a 2 estão corretas. 3. O plantio de eucalipto, principal matéria-prima destinada à produção do etanol. Opa, não é a principal. É uma alternativa, tá certo? Mas o processo da produção pelo eucalipto demora muito, né? Quando se tem um pouco de produção do eucalipto, é experimental, não arrisca, não fala da produção de eucalipto em etanol de jeito nenhum, tá certo? Ocupou vasta extensão do cerrado e provocou um acelerado desmatamento. O cerrado, né, ele está com soja, então é totalmente errado essa questão. Então eu tenho uma 1 e a 2 correto. Se eu tenho uma 1 e a 2 correto, né, eu tenho a resposta certa, a letra E. Pois bom, meus queridos, a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Como te falei, teve dúvida de alguma coisa, manda lá para a gente que a gente responde. E o mais breve possível estarei jogando outras baterias de questões para a gente conversar aqui um pouquinho sobre esses assuntos, né? São temáticas que eu escolho assim, que espero, né, que estejam, né, contido aí na nossa prova aí de Ciências Humanas, nas questões relativas à geografia. Fique bem, né, e fique acompanhando aqui que essa semana ainda boto mais uma bateriazinha de questões, tá ok?